programa Vivências, nesse episódio, responde as perguntas que vocês fizeram. Fique atento. Oi pessoal, tudo bem com você? Mais um episódio do programa Vivências na TV Canal 4 Marília. Seja muito bem-vindo a esse espaço terapêutico, esse momento de construção, momento de reflexão e tudo mais. E eu fico muito feliz com a participação de cada um de vocês, porque você sabe que o programa Vivências, ele tem 3 formatos. Um formato de explanação, onde eu trago algumas reflexões importantes e atuais para vocês. Um formato de entrevista, que sempre tem alguém, e aí esse mês ainda a gente vai ter um entrevistado muito especial, fique atento em relação a isso. E o formato de perguntas e respostas, onde eu abro uma caixinha de perguntas lá na minha rede social, para você fazer a sua pergunta e eu respondo aqui no programa Vivências para vocês. Por quê? Talvez a pergunta de um seguidor lá da rede social pode parecer com a sua pergunta. E se você está me assistindo agora e fala, puxa vida, Ana, quero participar desse quadro, você pode mandar as suas perguntas para o @psicóloga Ana Gláucia Lima, lá na minha rede social, e você pode mandar aqui para a TV também as perguntas, porque de quando em quando aparece esse quadro aqui para a gente responder as perguntas de vocês, aquilo que te incomoda, aquilo que você tem dúvida e tudo mais. Então vamos lá para a primeira pergunta, que é a seguinte: não consigo parar de me comparar. O que eu faço? Você se compara também? Quem não se compara, me conta. Nós vivemos numa sociedade de extrema comparação, né? As redes sociais, as mídias sociais, aliás, porque quando fala rede social, as pessoas às vezes entendem rede de apoio, né? Mas as mídias sociais, elas são, assim, um start para comparação. A gente só mostra o palco, né? Nas mídias sociais, a gente não mostra o camarim, só mostra o sorriso maquiado, né? O rosto maquiado. Não mostra ali o rosto quando acabou de acordar, não é verdade? E aí a gente acaba se comparando com o que as pessoas mostram. E existe uma distorção cognitiva que se chama comparações injustas. Por que é injusto, gente? Porque não tem como compararmos duas coisas diferentes, né? Não tem como eu pegar aqui uma caneta e um lápis e comparar. Até 2 canetas da mesma marca, às vezes tem aí alguma diferença no lote. A gente não consegue comparar. Que dirá a vida do ser humano, a vida do indivíduo. A minha vida, a sua vida. Como que a gente vai comparar coisas que são individuais? Então a gente acaba tendo essa distorção. Eu tenho que ter o que o outro tem. Se o outro tem é porque o outro é feliz. Eu tenho que fazer dessa forma para ter bom sucesso, ser bem sucedido. Esses pensamentos, eles são naturais, eles vêm naturalmente nas nossas percepções, no nosso consumo de mídia social, porém a gente precisa criticá-los. Calma, o que é meu e o que é do outro, o que é minha vida, o que é a vida do outro. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, Ana, você faz tanta coisa, mas não dá para comparar. A minha vida é a vida do outro. E às vezes eu olho para a vida dos meus amigos e falo, gente, mas como conseguiu fazer isso? Não dá para comparar a vida dos meus amigos com a minha vida. Então as comparações, elas vêm como uma competitividade. Elas vêm até com algo implícito, gente, que é super importante de você pensar, que é um consumismo implícito, sabe? Se o outro tem, eu tenho que ter também. Então, quais são as intenções e de quem são as intenções por trás dessa comparação toda? Então, o que fazer para parar de se comparar? Olhe para o que você é, olhe para o que você tem. Seja satisfeito com o que você tem, agradeça o que você tem, né? Invista nessas gratidões específicas e aí vai traçando a sua trajetória, sem olhar muito para a vida do outro, porque senão a gente fica com uma folha ao vento. Qualquer batida a gente vai para outros lugares, tá bom? Outra pergunta é, o que fazer quando a cabeça não desliga?
vulgo pensamento acelerado. Já ouviu falar sobre esse termo? A cabeça não desliga. Isso aí, ó, pode ser um sintoma psicopatológico, tá? A hiperatividade no adulto, ela se apresenta como um pensamento acelerado mesmo, né? A hiperatividade, que o adulto ele não fica hiperativo nos comportamentos, ele fica hiperativo nos pensamentos, né? Tirando isso, a gente é muito estimulado. Quando a gente olha o celular, a gente abre várias abas, no computador várias abas, a gente conversa com várias pessoas ao mesmo tempo, então a gente é extremamente estimulado. Nós precisamos de pausas, gente. Lembra das pausas que a gente sempre fala aqui? Pausas de 10 segundos que seja de manhã, 10 segundos à tarde, para você respirar, para você acalmar um pouco, se aquietar um pouco, prestar atenção no momento presente, fazer um treino de mindfulness, que é atenção plena no momento presente. Comece a fazer pausas na sua vida. Depois você me conta. Faça pausas de manhã, faça pausas à tarde, faça pausas à noite. Não precisam ser pausas extensas, porque as pessoas falam, vamos fazer uma meditação. Não vou fazer, fica aqui meia hora meditando, eu não dou conta. Não é a quantidade, é a qualidade daquele momento. Se você fizer uma pausa de 10 segundos, é uma pausa com qualidade de 10 segundos. Isso te ajuda a voltar o pensamento no momento presente, tá? Essa é maravilhosa. Por que procrastinamos tanto? Você procrastina? O que é procrastinar, Ana? É empurrar com a barriga. É jogar pra frente. Deixa que amanhã eu vejo, deixa que amanhã eu faço. Você faz isso em alguma área da sua vida? Por que que nós temos esse comportamento, ou a maioria de nós tem esse comportamento? Existem duas coisas que nós procrastinamos. Aquilo que a gente não gosta de fazer, ou aquilo que a gente tem uma crença de incapacidade. Eu não vou saber fazer, eu não vou dar conta de fazer, eu não sei fazer isso, então a gente procrastina. A gente joga lá para frente. Quando a gente procrastina, a gente tem uma falsa ideia de resolução daquele problema. Vamos pensar numa faxina? Acho que faxina todo mundo faz, né, gente? Ou tem que fazer, né? Em algum momento da vida tem que fazer. Aí a gente joga aquela faxina, eu vou fazer no sábado. Aí chega no sábado, você acorda, um sol maravilhoso, né? Vontade de passear, você fala, eu acho que eu vou fazer amanhã. Aí chega no domingo, você quer ter outros compromissos, você quer fazer outras coisas, você fala, gente, já é domingo, né? Domingo eu tenho que descansar pra semana. Vou deixar lá pro próximo sábado. Isso é procrastinar. Você é incapaz de fazer a faxina? Acho que não. Não conheço você, mas talvez não. Talvez você não goste, né? Quem que gosta? Poucas pessoas gostam. Então a gente vai, jogando pra frente. Não, eu já fiz um planejamento. Coloquei para fazer tal dia. Então, como você tem essa ideia de planejamento, dá a impressão de resolução. E aí, a gente tem que deixar bem claro que é um planejamento para que quando chega aquela data, a gente faz aquilo que a gente planejou. E o que é o procrastinar. Quando a gente procrastina alguma coisa, a gente acaba tendo mais problema porque acabam se acumulando coisas. Como um trabalho de escola, de faculdade ou uma tarefa no seu trabalho, você tem que entregar aquele trabalho. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, na sua faculdade, você tem que entregar. E você vai deixando pro final. Chega lá no final, pensa comigo, faz um raciocínio comigo. É uma coisa que você não gosta de fazer, tá? Aí chega lá no final, 11 horas da noite que você tem que entregar no outro dia de manhã, você senta e faz, né? Porque vai ter que fazer. Chega uma hora que tem que fazer. Aí você faz com pouca qualidade, não é? Com pouco desempenho. Aí você entrega aquele trabalho com pouca qualidade. Aí você tem um feedback daquele trabalho congruente a pouca qualidade. Aí isso reforça uma ideia de que você não é capaz, uma ideia de que você não é bom o suficiente. Aí quando você vai ter que fazer o trabalho, você fala, além de eu não gostar, eu não sou capaz, porque o outro não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque, jogou muito pra frente, não se dedicou da maneira que deveria dedicar.
Então, a procrastinação, ela tá dentro desse escopo todo. É fácil. Para curar a procrastinação, levanta e faz. Não é assim, gente. Muitas pessoas, e preste atenção no que eu vou te falar, muitas pessoas querem resolver problemas complexos de formas simples. Não é assim. Se fosse, né, minha gente? Ninguém procrastinava mais, não é? A gente precisa entender, porque eu procrastino por algum motivo, você procrastina por outro. A gente precisa individualizar o problema e entender o porquê que você está procrastinando. Quais são os obstáculos, quais são as dificuldades ou quais são os afetos que estão em torno daquele comportamento. Mas uma dica que acho que cabe em qualquer procrastinador é você diminuir as metas. Se você tem que entregar um trabalho, diminui seu trabalho em, 5 etapas. Aí você planeja a entrega da primeira etapa para você mesmo, né? Você vai ter que entregar o trabalho lá no final. Eu vou fazer a primeira etapa essa semana. Eu vou fazer a segunda etapa tal dia. Porque se você diminui, fraciona o problema, ele fica menor, obviamente. Você faz mais rápido e tem a sensação de check feito, trabalho feito, tarefa atingida. E isso ativa um sistema de recompensa e que você vai se sentir mais motivado de fazer as outras etapas. Isso em tudo na vida. Eu procrastino a dieta, Ana. Eu sempre deixo para segunda-feira. Aí segunda-feira não dou conta, chega terça, deixo para outra segunda. Tirando as individualidades de cada um que tem que ser olhado com muito cuidado, o que a gente pode fazer? Às vezes você está tentando fazer uma dieta muito rígida, né? Tenta começar na segunda ou na terça, já que segunda é meio que um monstro da dieta. Na terça-feira, você selecionar alguns alimentos. Na quarta, selecionar outros alimentos e não fazer uma coisa tão rígida, tão brusca, tão autoritária. Porque assim a gente consegue aderir melhor às atividades, tá bom? Próxima pergunta. Por que é tão difícil perdoar? Dá uma pausa aí, né, gente? Dá uma pausa. Você tem dificuldade de perdoar? Você precisa perdoar alguém? Você precisa se perdoar? Aconteceu alguma coisa aí que você carrega esse peso aqui nas suas costas? É difícil perdoar? Se é. Muito difícil, porque o perdão, gente, não é um sentimento, né? Ai, que delícia, vou perdoar. Estou sentindo no meu coração de perdoar. Não existe isso. O perdão é uma decisão, como vários outros sentimentos que a gente chama de sentimentos nobres, confiança, amor, que é diferente de paixão. É uma decisão. Por que é difícil? Porque envolve a personalização de um problema, envolve muitas vezes mágoa, envolve muitas vezes machucados emocionais, quebra de confiança, perda de identidade, envolve muita coisa. Não é simples, é muito difícil. Envolve um senso de justiça, a gente quer que a justiça seja feita. Envolve vários aspectos na questão do perdão. Mas se você precisa perdoar, e eu acho que assim, eu vou até te falar uma coisa. Eu penso que perdoar é necessário, na verdade. Eu acho que perdoar, gente, não é uma opção, sabia? Eu acho que perdoar é uma necessidade de saúde mental do indivíduo. Por quê? Porque existe uma diferença entre perdoar e conviver. Eu perdoo e eu continuo convivendo com essa pessoa abusiva. O que é perdoar? O que é passar a mãozinha na cabeça? E o que é conviver? Perdoar é você entender que foi colocado um peso em você que não é seu. É você pegar esse peso e devolver de quem é de direito, não é seu. Perdoar é entender que todos nós somos falíveis em todos os graus, e não estou julgando aqui a intenção, estou julgando o comportamento, em todos os graus, e que nós precisamos entender a falha do outro, entender que muitas vezes
nós vamos fazer coisas que machucam as outras pessoas. Ponto. Corta aqui, ó. Agora, quando a pessoa continua fazendo, você pode continuar perdoando, mas ó, aqui não mais. E aí, você que decide, né? A gente tá pensando aí numa relação interpessoal. Você que decide se você continua ou não com essa relação. Isso aí é seu e ninguém tem o direito de se intrometer nisso. Mas perdoar é uma necessidade de paz, de entender que muitas coisas de justiça, de coisas boas acontecem para pessoas ruins e coisas ruins acontecem para pessoas boas. Muito desse pensamento, ele perturba, e a gente precisa entender que estamos num mundo falível e de pessoas falíveis, e que ora nós entendemos que a pessoa nos magoa e vale a pena continuar investindo nessa pessoa, e ora nós entendemos que as pessoas nos magoam e não vale a pena continuar investindo nessa pessoa. Mas não ficar alimentando o rancor, a raiva, o ódio, a vingança, porque isso é como se você pegasse uma pedra e ficasse carregando ela. Quem tem que carregar é quem fez, né? Não você. Perdoar é você pegar a pedra e falar assim: olha, meu querido, minha querida, aqui está a sua pedra. Isso não diz respeito sobre mim. Isso é fácil? Não. Isso precisa de um processo terapêutico, sabia? Isso precisa de um processo psicoterapêutico para você conseguir. Eu tenho algumas experiências pessoais de necessidades de perdão, e eu confesso a você que tiveram situações que demorou anos para eu conseguir lembrar e fazer, ó, sou indiferente. Mas é um processo, e a gente precisa fazer, não é pelo outro, gente, é pela nossa paz. Tá bom? Pensa nisso, promete? Que essa pergunta, ela é fantástica para saúde mental, promoção de saúde mental, tá bom? Próxima pergunta é normal ter crise de choro sem motivo? E aí, é normal? Do nada, você olha no espelho e começa a chorar. Oh, meu Deus, quando você era adolescente você fazia isso? Quando eu era adolescente, eu tinha eu não sei se hoje em dia eles fazem isso ainda, é um papel higiênico com garrafa PET. E aí eu não sei como é que era o negócio, eu sei que você tirava o papel higiênico ali do bico da garrafa PET. E eu tinha esse papel higiênico porque eu chorava, porque eu ouvia músicas e lembrava de não sei quem que eu gostava e ficava lá na frente do espelho alimentando aquela melancolia. Você é assim? Precisamos conversar se você for assim. Mas a gente não chora sem motivo, gente. Por mais que a gente ache que, meu Deus, não aconteceu nada e eu tô aqui mal. Nada é do nada, lembra? A grande questão é que às vezes a gente não lembra. Às vezes a gente não tem um acesso assim, ó, rápido do que aconteceu. Mas sempre tem algo que disparou essa emoção. Nós entendemos o modelo cognitivo de situação, pensamento, emoção e comportamento. Esses elementos se conversam, mas se conversam. Aconteceu algo para você sentir uma emoção. A grande questão, e que o processo psicoterapêutico faz, é a psicoeducação do que aconteceu. Do que você lembrou? Vamos fazer uma retrospectiva aí, ó. Você sonhou alguma coisa? Você conversou com alguém? Você viu algo? Sempre tem alguma coisa. E isso é interessante porque a gente não vai somente manejar o comportamento do choro, mas a gente vai entender o que causa esse choro em você. Próxima pergunta: o estresse pode virar doença? Uau! Que perigo responder isso, né? Porque é perigoso patologizar todo mundo, né, gente? Porque todos nós estamos, de alguma forma, em algum grau, estressados, não estamos? A grande questão é a intensidade, recorrência e prejuízo, lembram? A psicopatologia, ela está instalada na intensidade, recorrência e prejuízo dos sintomas. Estar estressado num mundo caótico, eu acho que é até esperado. Mas se esse estresse ele é recorrente, todo dia, tem algum pico de estresse demais, ele é intenso, é um estresse que você desregula,
ele é intenso, recorrente, te causa prejuízo pessoal, prejuízo social, não é que pode estar virando uma doença, mas pode estar se instalando um sintoma importante e que você precisa olhar para isso, né? É uma resposta que você está tendo, uma resposta fisiológica e psicológica diante de situações e que a gente precisa olhar, que alguma coisa não está certo. Estressar, gente, até mulher em TPM é super natural, não é? Mas na intensidade, recorrência e prejuízo elevados, eu acho que não necessariamente está instalada uma doença, mas pode estar vindo sinais de que algo está por vir, sabe? De alguma coisa, uma desregulação um pouco maior está por vir. A vida, ela é feita de equilíbrio e nós precisamos buscar o equilíbrio. Não é que a gente não vai se estressar nunca, imagina, gente, quem me conhece de perto sabe, eu me estresso e a grande sacada é o equilíbrio desse estresse, é o prejuízo desse estresse. E aí a gente precisa olhar para a nossa dinâmica familiar, o que está valendo a pena, né? O que a gente precisa dar uma mudada, o que está te causando muito estresse, isso a gente precisa olhar. Então, sempre na sua vida, quer buscar saúde mental, equilíbrio, estabilidade, procure sempre estar no equilíbrio das coisas. Dizia minha mãe, nem tanto ao mar, nem tanta terra, na flexibilidade dos comportamentos, dos pensamentos, na aceitação, na autocompaixão. O que você diria para o seu melhor amigo na mesma situação é um exercício de autocompaixão. Então, buscar saúde mental é você reconhecer os seus sintomas, as suas emoções, as situações que você está inserido, para ver se você tem algo que você precisa mudar, tem algo que você precisa aceitar, para que você tenha uma vida que vale a pena, uma vida de qualidade. Quero te agradecer por estar aqui nesse momento terapêutico nosso, respondendo algumas perguntas. Deixa eu ver se faltou alguma. Não, foram essas perguntas que eu dei uma classificada lá pra gente pensar junto. E dessas, todas são importantes, né, gente? Mas o que mais me pega pessoalmente e me pega enquanto profissional é perdoe. 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 Não é sobre você. Muita coisa não é sobre a gente faz muitas personalizações. Muitas vezes esse machucado que fizeram não é sobre você, entende? Entregue de volta. E como que você faz isso? Eu perdoo. Sempre que vier a situação na sua cabeça, fale pra você: eu perdoo fulano de tal por isso. Eu não mereço isso. Essa dor não é minha, esse peso não é meu. Eu perdoo fulano de tal. A todo momento, tente não ficar alimentando esse senso de justiça, esse rancor. Não, mas ele vai ver. Não, porque eu vou fazer isso, vou fazer isso. Para. Viva a sua vida. Ele fez. Qual a intenção? Não, talvez nem ele saiba. Então, olhe para você, alimente o que é bom na sua vida, alimente seus objetivos, construa uma vida que vale a pena. E eu estarei sempre por aqui para discutir assuntos relevantes e importantes com você. Semana que vem a gente tem um programa também muito importante, muito interessante. Fiquem ligadinhos, tá bom? Um grande beijo para você, fique bem, sabe onde me encontrar e a gente se vê. Até mais.